2017, gosto de contar história, vocês já perceberam, né? A gente começou a criar esses momentos, aliás, foi 2012, né? Quem aqui conhece um nome, Jack London? Levanta a mão, por favor. Minha gente. No canal do YouTube, do E-Commerce Brasil, tem 2 momentos históricos. Lá em 2013, eu e o Tiago e uma pessoa chamada Inchie, a gente queria conhecer o brasileiro que criou o e-commerce no Brasil. Um carioca chamado Jack London. Foi um momento ímpar que aconteceu aqui nesse Transamérica. Ele veio para uma entrevista, ele criou a primeira livraria do Brasil, a Booknet, que foi vendida, que deu origem ao Submarino. Quando o e-commerce fez 20 anos, nós trouxemos alguns executivos, André Shinohara, foi um deles, Marcelo Ribeiro, Sérgio da Livraria Cultura e o meu querido Boechat, para fazer uma conversa contando os 20 anos. Lá em 2017, a gente entendeu que vocês nada mais são, e o varejo nada mais é, do que um negócio que é feito de gente para gente. Lá em 2017, a gente trouxe o professor Cortella, que foi um negócio. O ano passado, a gente trouxe o professor Karnal. Aliás, em 2021, desculpa. A gente trouxe o professor Karnal. Por quê? Muita gente me pergunta na curadoria, mas por que filosofia? Por que falar de gente? Eu digo, você cuida de gente. Tu lidera a gente, digo. Tu precisa entender de gente. Mas para entender de gente, é isso que o Stélio estava dizendo. Você precisa se entender. Se tu não se entender, que medo que eu tenho de tu como líder. Que deve fazer um estrago. Para cuidar de gente, vocês voltam para casa. Se eu pegar aqui, vou citar o Mercado Livre e pedir licença. Quando a gente entra num centro de distribuição, eu estou falando aí de 300, 400, 600 pessoas que trabalham em turnos diferentes. Como é que você lida com tanta gente enquanto lida consigo? Como é que vocês lidam consigo no planejamento e na execução da Black Friday? E essa generosidade que o Stélio falou aqui, de que você precisa ter consigo, como é que anda ela? Aonde se perde? Bom, ele é um daqueles seres humanos que foi meu companheiro de livros há muito tempo. Na pandemia, ele sentava numa poltrona e aparecia na Casa do Saber. E eu ouvia essa pessoa e dizia, meu Deus, eu preciso levá-lo para falar para o varejo do Brasil. Senhoras e senhores, ele é filósofo, escritor. E nós tivemos a audácia no conselho, depois desse dia onde a gente teve a dona Luísa falando de viver, o Stélio falando do modo de viver, senhoras e senhores, professor Clóvis de Barros. Palmas, pessoal. Bem, boa tarde a todos. Uma imensa alegria, um auditório tomado, repleto, lindo. Muita gratidão da minha parte. Eu vim falar sobre a vida. Imagino que interesse a alguns de vocês. Afinal de contas, se tem alguma coisa que é comum a todos nós, é isso. É o fato de estarmos vivos. E às vezes, em momentos de desespero, a pandemia protagonizou vários deles, alguém pergunta, mas por que resistir tanto?
O que você tem para me oferecer? Você que defende a vida, apresente seus argumentos, porque eu já estou cansado de sofrer. Então, eu vim falar do lado bom da história. Eu vim falar dos valores da vida. E eu vou pegar você pela mão e passear por alguns deles. E você segue viagem, podendo aprofundá-los onde quiser. O primeiro grande valor da vida é o desejo. Somos todos desejantes. O desejo nos é essencial. O desejo nos acompanha ao longo de toda a vida. O desejo não é um acidente. O desejo não é episódico. O desejo está em nós o tempo todo. E não é só de vez em quando, e não é só para alguns de nós. Não, o desejo é a própria energia que mobilizamos para viver. O desejo é a nossa potência. O desejo é o apetite de viver que reúne todos os nossos recursos. E assim vamos, resistindo. E toda resistência é desejo. Todas as forças que temos à disposição para continuar de pé é desejo. Desejo é um imenso valor da vida. Desejo se confunde com ela própria. E quando o desejo acabar de verdade, é porque a vida também acabou. Para além do desejo, há um segundo grande valor, que é o prazer. Curiosamente, não costuma ser mencionado, mas todos concordarão comigo, quando há prazer, a vida é boa, é melhor do que a dor. É preciso ter problemas para preferir a dor ao prazer. O prazer, portanto, nos sensibiliza, o prazer patrocina momentos agradáveis, o prazer se apresenta como propósito. Todos nós, em algum momento, buscamos o prazer e, para nossa felicidade, em muitos momentos, experimentamos o prazer. Claro que, como sempre, há dificuldades. Porque, para que o prazer surja na vida com toda a sua força, é preciso que ele ponha fim a uma carência. E você sentirá o prazer de um gole d'água, o prazer genuíno de um gole, sobretudo quando está morrendo de sede. Da mesma maneira, o prazer de uma garfada de pudim, ele será maior quando houver fome. E o prazer de um toque, de um corpo em outro, será ainda mais potente quando houver carência e falta. Então, é um valor estranho. Por quê? Porque para você vivê-lo completamente, é preciso ter sofrido antes. E isso vale para o conhecimento, isto vale para a filosofia, isto vale para as ideias, que podem trazer muito prazer, sobretudo para aqueles que tanto buscavam com sede de sabedoria respostas para a própria vida. Um outro problema do prazer é que ele deve ser degustado com moderação. O prazer exagerado pode estragar a possibilidade do mesmo prazer amanhã.
Não aceite ter prazeres que comprometam a possibilidade do prazer de amanhã. É por isso que há uma sabedoria do prazer sustentável. O prazer sustentável é o prazer que você pode ter hoje sem dificultar o mesmo prazer amanhã. O grande Epicuro mandava não passar manteiga no pão. E aí você pergunta, eu gosto de manteiga no pão, por que eu não posso passar manteiga no pão? A manteiga no pão me dá prazer. É o seguinte, se você tem prazer com o pão seco, continue comendo pão seco. Não passe manteiga, porque depois que você comer pão com manteiga, vai ter dificuldade em sentir prazer sem a manteiga. Não sei se você entendeu, mas é uma alegoria que para a vida é fundamental. A sabedoria de conseguir ter prazer com o que é simples, com o que é fácil de encontrar. Lembro-me de um professor que foi meu professor na faculdade de Direito e meu aluno na faculdade de Filosofia, anos depois. E esse professor me dizia, eu para ter prazer à noite preciso tomar um Veuve Clicquot 68 Rosé. Eu falei, quanto custa a garrafa? E ele botava lá um preço exorbitante. E eu dizia, você não é um sábio. Sim, porque se para ter prazer precisa pagar tanto, você está tornando o seu prazer raro e dependente de uma riqueza que você não sabe se terá. Ah, é? Sabidão. Então o que você sugere? Tenha prazer com água. A chance de tê-la à disposição é sempre maior. Eu não consigo, não sou sábio a tal ponto. E por isso tomo Coca-Cola. É um meio caminho, mas muito mais próximo da água do que do vinho do professor. A grande sabedoria não está no prazer, mas na capacidade de ter prazer com as coisas óbvias da vida. A grande sabedoria está na capacidade de desfrutar de uma brisa de ar fresco. A grande sabedoria está em desfrutar de um discurso à disposição. A grande sabedoria está em desfrutar do que é de graça, do que é abundante, do que está ao alcance de todos. A grande sabedoria está em ter prazer com aquilo que não requer nenhuma sofisticação. Haverá quem precise de primeira classe. E para ir para Dubai de primeira classe, porque na primeira classe tem ducha na aeronave. E aí essa pessoa conseguiu, no meu entendimento, reunir duas das piores coisas da vida: andar de avião e tomar banho. Portanto, tomar banho dentro da aeronave é uma combinação macabra. E você pagar uma fortuna para poder tomar banho dentro da aeronave, faça-me o favor, por mais que você goste de tomar banho, toma um antes de sair de casa, e outro, quando chega lá, ducha na aeronave é um pouco demais para mim. De qualquer maneira, a sabedoria está apresentada, prazer com o que é simples. Sabe por quê? O que é simples é mais fácil e provável que você tenha à disposição. O terceiro grande valor da vida é a nossa natureza. Sim, a nossa natureza específica, as células, os cromossomos, aquilo de que somos constituídos, é um baita patrimônio. A nossa natureza, ela facilita certas atividades, ela nos facilita certos processos,
ela nos arruma a vida em certos segmentos, são os talentos. A nossa natureza se traduz, na hora de viver, em talentos, aptidões. E você poderá usar esse patrimônio, é um valor da vida, já está com você, ele já te pertence, ele já está no teu bolso, ele já está na tua mão, são as tuas aptidões. Mas muita gente não dá bola. Por que será que uma pessoa super talentosa decide viver sem usar o talento que tem? Por que será que meus amigos desenhistas não ganham a vida desenhando? Por que será que os meus amigos da escola que cantavam tão bem não são cantores? Por que será que os meus amigos que na escola eram craques no teatro não são atores e atrizes? Por que será que quase ninguém seguiu a sua natureza? Bem, uma possibilidade é você ignorar qual é a sua praia. Mas nos casos que eu citei, todos sabiam do seu talento. A escola permitiu essa descoberta. E ainda assim viraram as costas. Ainda assim prestaram para a administração. Ainda assim prestaram para direito. Isso de ser ator, meu pai disse, não enche a barriga de ninguém. Então você percebe que no final você pode abrir mão da sua natureza, porque a sociedade não premia com equidade os diferentes talentos. Se você tem talento para arremessar uma bola de basquete na cesta, poderá virar Michael Jordan, bilionário e herói nacional. Mas se o seu talento for muito parecido, arremessar um ovo cozido na boca de alguém que está bocejando, você não ganhará nada com isso e ainda pode ir preso, dependendo do que acontecer com o receptador do ovo. A sociedade tem as suas convenções e alguém dirá, professor, a sociedade premia as coisas importantes. A sociedade dá dinheiro para quem faz coisas importantes. A sociedade dá dinheiro para quem faz coisas de valor. É mesmo? Entendo. Então eu vou pegar o meu caso. Eu sou um explicador. Eu descobri isso na escola. Eu descobri isso dando aula para os meus colegas. Eu descobri isso ensinando os meus colegas a se preparar para a prova. Eu sou um explicador. E durante quase toda a minha vida, eu passei ensinando. E durante quase toda a minha vida, eu vivi numa sociedade que nunca deu bola para explicadores. Eu vou dizer nunca deu bola para ficar tipo familiar, né? Eu vou dizer ninguém deu bola para dizer que condena a indigência, a pobreza, a miséria e, mais recentemente, ao homicídio. O professor começou apanhando em sala de aula e, como se não bastasse, agora ele morre em sala de aula. E a sociedade, bem, enterra o professor e o substitui por outro. Explicadores não são aplaudidos. Mas se você tiver competência para botar a bola entre três paus, você pode ter o aplauso do universo. Então, se você diz que a sociedade premia o que é importante e não dá dinheiro para o que não vale nada, eu só posso concluir que nesta sociedade meter a bola no gol é fundamental, mas explicar, aprender e conhecer não vale nada.
Eu interrompi rezando para alguém puxar umas palmas, porque o valor de uma palestra está nas palmas intermediárias. Até mesmo agora, as palmas para o professor foram mais acanhadas do que as segundas palmas, não foram? Esse negócio de professor, por isso que eu digo que eu sou explicador, para ninguém me bater na rua. A nossa natureza, então, ela nos permite uma vida a seu serviço, alinhada a ela, explorando o que temos de melhor. Mas isso exige coragem. A coragem de não dar bola para a torcida, a coragem de não se curvar diante daquilo que os outros impõem como legítimo, valioso e importante. A coragem de dizer, a minha praia é essa. Se essa sociedade não acha muito legal, me aguarde, porque mudarão de ideia. Mudarão de ideia. A ponto do professor Cortella ter vindo, sempre abrindo o caminho, Cortelão na frente, abrindo o caminho, atrás dele, Karnal, e depois venho eu. Aproveito para homenagear aqueles que têm a minha maior admiração. Aqueles que, se fossem americanos, seriam um prêmio Nobel e seriam conhecidos no mundo inteiro. Aqueles que têm um talento docente absurdo, ensinam fora da caixa, dão nó em pingo d'água, explicam o que tiver que explicar, sabem dominar a fala e a clareza explicativa como ninguém. Meus colegas de trabalho, Karnal, Pondé, Monja, Cortella, incrível o privilégio de ser contemporâneo, incrível o privilégio de viver na mesma cidade, incrível o privilégio de tê-los conhecido. Pessoas que exploraram a própria natureza, pessoas que apostaram em si mesmas, pessoas que acreditaram no próprio talento, e fizeram de professores de filosofia gente merecedora de aplauso por onde passam. Mas não basta descobrir qual é a sua praia. Não basta saber que o teu negócio é surfar, cantar ou beijar. É preciso tirar de si o máximo. E tirar de si o máximo é como os gregos chamavam arete. Viver em arete. Viver por hábito o tempo inteiro, tirando de si o melhor. E nós chamamos arete de excelência. Excelência. Ir atrás do melhor de si. Ir atrás de fazer o melhor de si. E você dirá, fazendo o melhor de mim, o meu patrão se alegra e enriquece. É possível, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você quando você volta para casa. Eu estou falando de você quando você olha no espelho. Eu estou falando de você quando você examina a você mesmo. É imprescindível que você olhe para si e se alegre com o que você viu. A autoestima depende disso. E isso só acontecerá se você tiver por hábito dar para si mesmo uma nota alta. Ninguém conhece melhor você do que você. Ninguém é melhor avaliador de você do que você.
Eu nunca perdi uma aula minha, eu nunca perdi uma palestra minha, só eu sei por onde eu já andei, só eu sei do que eu sou capaz de fazer, eu sei dar nota para o meu trabalho, e eu costumo ser exigente comigo mesmo, olhar no espelho e dizer, do caralho, velhinho, dessa vez você foi lá e arregaçou, está de parabéns. E vou feliz. Se alguém ganhou dinheiro com isso, parabéns. Mas eu conferi à minha vida a dignidade que só a excelência pode aportar. Já aprenderam que a cada hiato, um aplauso. Muito bem. Qual é o contrário da excelência? É não dar o melhor de si. Qual é o contrário da excelência? É empurrar com a barriga. Qual é o contrário da excelência? É esperar o tempo passar. Qual é o contrário da excelência? Fazer o mínimo necessário para poder continuar por ali. Esse é o contrário da excelência. Chama-se mediocridade. Mediocridade. O contrário da nota 10 não é a nota 0. O contrário da nota 10 é a nota 5. Essa eu não entendi. Eu explico. Quando você tira 0, pode apostar, foi a última. Ninguém tolera 0, né? Com 0 você vai ser recuperado, recondicionado, redirecionado, reavaliado, redirigido, redemitido, o que for. Mas ali você não fica. Com 5 fica. 5. Basta 5. Desde a escola era assim. E haverá a sociedade que premia a mediocridade. Quantos pais já me procuraram, orgulhosos dos seus filhos? Meu filho, professor, me disse um pai com a camisa aberta e um estilo Tony Ramos de ser. Ele disse, meu filho puxou a mim. Pensei comigo, lamenta-se, mas deixei ele falar. Em que atributo, meu senhor? Não estuda nada e aprova sempre. O vizinho, coitado, passa o fim de semana ralando. Tira 10, é verdade. Mas o meu filho, que só se diverte e não faz nada, tira 5. E passa do mesmo jeito. Sempre. Viva a nota 5. Mas aí eu tive um problema de visão. Não era bem de visão, é uma doença que ataca muitas coisas, inclusive os olhos. E aí eu tive que operar as 2 vistas no dia seguinte. Me indicaram um médico, e o médico era excelente, mas estava de férias. E aí então ficou o filho, que era o nome do médico, mais a palavra filho. Assim como eu sou Clóvis de Barros Filho. O que não me disseram é que o filho não era assim tão excelente quanto o pai. Pelo contrário, acostumado à nota 5. 5 no primário, 5 no ginásio, 5 no colégio, 5 no vestibular, faculdade nota 5, residência nota 5, papapá, virou oftalmologista e opera sempre porque é a clínica do pai. Lá fui eu. E agora vou fazer uma pergunta de matemática que você não pode errar. Uma pessoa que tirou 5 a vida inteira, a prova valendo 10. A pessoa tirou 5 a vida inteira, e num dia só ela me operou 2 olhos. Então agora, regra de 3. Lembra? Esse está para esse, assim como esse está para esse. Né? Então, 5 está para 10, assim como X está para 2. E quanto é X? Multiplica cruzado. E a resposta é cego de um olho na mosca.
E ele não achou ruim. Olha, eu fiz a mesma coisa nos 2 olhos, não sei o que aconteceu, não deu certo, não deu errado, mas enfim, ele me falou, o Detran hoje aceita a direção monocular, com um olho só o senhor faz tudo. Eu fiquei imaginando se o proctologista errasse assim. Porque aí... Então eu fui aos Estados Unidos. American Retina Institute, Massachusetts. E o capeta, apareceu um americano que devia ter o mesmo perfil do pai, do que me operou. Aí ele olhou e disse, tinha um dossiê assim, tinha uma lista telefônica. Foi o senhor que optou pelo silicone usado? Sou professor de filosofia. Mas quem que escolheu? O cara que operou. Aí ele fez outra pergunta. Por acaso, depois da operação, o senhor enxergou 10 dias muito bem, no 11º dia fez, puf, apagou. Falei, já sei, o senhor é amigo dele. Eu sabia. É tudo máfia. Não, é que é caso de manual. Esse seu silicone matou a sua retina. Ele destruiu a sua retina, porque a sua retina não pode ser operada com esse material. É coisa de manual. Sabe o que é manual? Aquilo que você lê quando entra na faculdade. É a primeira coisa que você lê. É o mais elementar. Mas o meu médico, ele era habituado à nota 5. Então ele tirou 5, ele seguiu à risca o seu protocolo. De 2, eu mato uma. É mais ou menos bom, não é não? Podia ter perdido as 2. Mas porque eu sempre tirei 5, você ainda pode dirigir, direção monocular. Às vezes é preciso se habituar a tirar 10. E quando você tira 10, a estação de metrô do lado do motel não afunda. Quando você tira 10, o rodoanel não trinca. Quando você tira 10, a ciclovia em cima do mar, no Rio de Janeiro, resiste à onda. Quando você tira 10, você não esquece de atarrachar. Resiste à onda. E aí alguns ciclistas, olha só, continuam vivos. Às vezes é preciso aprender a tirar 10. Essa é a lição. Professor, o senhor pode repassar o que o senhor falou até aqui, porque eu já me perdi. Se tivesse anotado, o primeiro valor que eu citei foi o desejo, que é o tesão de viver. O segundo valor que eu citei é o prazer, situação agradável que confere à vida um sabor especial. Terceiro valor que eu citei é a nossa natureza, o nosso talento, a nossa aptidão. E o quarto valor que eu citei é a excelência. Partimos para o nosso quinto valor, servir. Ah, professora, servir confere valor à vida? Opa! E quem é que disse isso? São os gregos também? Não. O maior especialista no valor de servir não era grego. Ele era judeu e se chamava Jesus. O grande valor da vida é tirar de alguém um sorriso que sem você não teria sorrido. E não foram poucos os que me abordaram naquele cantinho para dizer que eu um dia os fiz sorrir. O grande valor da vida é você proporcionar uma lucidez que sem você não seria possível. Foram 30 anos na universidade, onde o grande valor do trabalho estava na dádiva, na oferta, no dom, no proporcionar, no entregar. Ah, professora, e o que é que o senhor ganhou com isso? A possibilidade de ajudar, oferecer, entregar, proporcionar e trazer um pouco de lucidez aos meus alunos. Não, eu estou perguntando o que o senhor ganhou para o senhor. A possibilidade de ajudar
entregar, oferecer. Não, o senhor parece que não escuta. Escuto sim. É que na sua cabeça, valor da vida é só vinde a mim. Valor da vida é só acúmulo. Valor da vida é só enriquecimento e glória. Valor da vida é só patrimônio e aplauso. Tudo para mim, tudo para mim. Você tem prisão de ventre, tudo para mim. A lição de agora é que o valor está em fazer circular. É fluxo, é oferecimento, é entrega. Valeu pelo outro. O outro que se deu bem, não, ele também valerá pelo outro. E onde que vai parar tudo isso? Vai parar numa humanidade melhor, onde cada um dos que a constituem fez o que pôde para tornar o time inteiro um time melhor. Aplausos para Jesus de Nazaré. E um dia, pela comunidade pastoral carcerária, eu fui dar uma palestra no Cadeião de Pinheiros. E aí então lá havia uns 1.000 detentos, depois um cinturão de policial de proteção, depois os executivos, então era branco, cinza e preto. Um funil trifásico, né? Como na química, um funil. Aí eu olhei e quem me apresentou, o diretor, disse: o professor vai falar sobre a vida que vale a pena ser vivida. E aí, eu passei rapidamente em revista tudo o que eu tinha para dizer. E eu vi que liberdade era um valor a evitar. Eu juro que eu não achei graça, mas talento, como assim? Excelência, como assim? Prazer, como assim? E aí, desesperado, eu olhei para todos e falei: eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que eu sou um porra que não tem a menor ideia do que é a vida, e que vem falar da vida que vale a pena sem ter a menor noção de como vocês vivem. É isso que vocês estão pensando, estão enganados. Isso foi me dando tempo para encontrar alguma coisa para dizer. Então eu encontrei a esperança. Então eu entendi que às vezes a esperança é o que temos na mão. E a esperança é uma sensação boa, a esperança é um sentimento, a esperança é um ganho de potência, que tem como causa alguma coisa boa que passa pela sua cabeça. Alguma coisa boa que passa pela sua cabeça. Na esperança, você pensa, você imagina, e você se alegra por ter imaginado aquilo. Aquele que espera, ele de fato não sabe se as coisas vão acontecer como ele imagina, mas ele aposta muito nisso. E às vezes é o conforto que temos, um extraordinário valor. Graças à esperança temos propósito, porque o propósito é o nome empresarial, é o nome corporativo da esperança. Propósito. É o que eu quero que aconteça, é o que eu gostaria que acontecesse. Propósito. E de fato, quem tem propósito consegue enxergar melhor, dentre milhões de possibilidades, aquela que tem mais chance de levar onde queremos chegar. E se não tivermos propósito nenhum, ficaremos a cada passo à deriva,
com milhões de alternativas e angustiado por não saber decidir. E no meio de tudo isso ainda sobra a alegria. A alegria é quando a potência aumenta. A alegria é quando a vontade de viver vai para cima. A alegria é quando, por alguma razão, a vida ganha intensidade e o apetite de existir aumenta. Haverá mundos alegradores. E como somos todos únicos, o que me alegra pode não te alegrar e vice-versa. Professor, o que alegra o senhor? Os meus colegas de trabalho já citados. Professor, o que mais? Novelas antigas. Professor, onde o senhor assiste novelas antigas? No Viva. Professor, que horas o senhor assiste as novelas antigas? Das 11 às 2 da manhã. Professor, que novelas antigas? Senhora do Destino é a que está passando agora. A Força do Desejo. Mas, professor, e antes? O Clone. E o Caminho das Índias. E antes? Tieta. E antes? Nossa! Que interessante, né? E as novelas de agora? Eu as assistirei. Quando passarem no Viva. Professor, o que mais que alegra o senhor? Literatura. Um dia eu li Machado de Assis, porque ia cair na FUVEST. E meu pai disse, tem que entrar na pública, malandro, senão é trabalho, não rola pagar a mensalidade. É na pública, FUVEST, vai cair Machado de Assis. Lê essa porra. Então eu li Dom Casmurro. Agora estou lendo, não para a FUVEST, porque a FUVEST eu não vou prestar mais. Eu estou lendo por mim mesmo. Eu estou lendo pelo deleite da leitura. E a impressão que dá é que eu nunca tinha lido antes. Sim, porque agora eu não estou preocupado com uma eventual pergunta, agora eu estou deleitado. Agora eu não preciso chegar logo no fim, então eu volto, eu releio, eu trileio, eu quadrileio. E que mais o senhor leu? A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, também caía. Que mais o senhor leu? Nossa, você quer desde a pandemia até agora? É que eu não parei, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Mas por quê? Já foi o vestibular? Não, é para mim. Eu me alegro, é o meu deleite, a genialidade dos escritores. Professor, o que mais? Comer. O que o senhor gosta de comer? O que não pode? Exemplo, professor, então vamos lá. Feijoada, rabada, mocotó, buchada, dobradinha, né? O que mais quer? Tem também fígado. Fígado é bom, não para quem tem ácido úrico elevado como eu. O que mais? Tem também frutos do mar. O que o senhor não gosta de comer? Só tem uma coisa: tofu. Não me presentei com tofu, a não ser que você queira me entristecer. O resto me alegra. Professor, e a felicidade é um valor? Claro que é. Professor, quando é que a gente é feliz? A gente é feliz quando, num determinado instante da vida, a gente lamenta que aquilo possa acabar. A gente é feliz quando a gente gostaria que aquilo durasse mais. Como um banho quente no dia frio. Sai daí que está na hora! Mais 5 minutos. Como a cama debaixo do edredom. Como uma lata de doce de leite, que depois que a colher não pega mais nada, você vai no Dedovski e vai, pai, já acabou o doce de leite. E você vai lambendo, lambendo, lambendo. A felicidade é buscar doce de leite, onde o doce de leite já desapareceu. Professor, mais exemplos? Eu dou alunos no final do ano, em dezembro, depois do ano inteiro,
na Escola de Comunicações e Artes da USP, vão procurar o professor. Professor, o senhor vai dar aula para nós o ano que vem? Não. Por quê? Porque eu dou aula nesse ano, não no ano que vem. O senhor não tem uma disciplina para o senhor dar o ano que vem? Não. Pode não parecer, mas a gente ensina o que a gente sabe, mais ou menos. E não uma disciplina aí. Professor, não tem jeito do senhor continuar com a gente? Não. Professor, como é que a gente faz para continuar tendo aula com o senhor? Uai? Não está vendo que a porta está aberta? É só entrar. Ah, pode entrar? Claro. E aí era engraçado, porque havia os matriculados que estavam ali para passar de ano. E havia todos os outros que estavam ali torcendo para o ano não passar nunca. Porque e ouça-me, não há expressão mais infeliz do que essa. Estou aqui empenhado em passar de ano. Eu gostaria de ter respondido para minha professora do primário, o que eu queria mesmo era não passar nunca, porque a vida com você, ensinada por você e aprendida por mim, é um instante de vida que de tão bom, mas tão bom, merecia a eternidade. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Até a próxima. Valeu.